Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Ao longo da história, houve muitas maneiras de demonstrar uma descrença em Deus. Alguns se tornaram ateus, isto é, negaram a existência de qualquer divindade. Outros optaram pelo deísmo, ou seja, acreditam que existe um Deus, mas que ele abandonou nosso planeta, que não está por aqui. Voltaire foi um famoso pioneiro desse tipo de raciocínio que tem os seus seguidores até hoje. Outros ainda optam pelo agnosticismo. E o que é o agnosticismo? É uma dúvida absoluta, ou seja, a afirmação de que é impossível saber com certeza se Deus existe ou não existe. Alguns pensam que filósofos céticos como David Hume não seriam, na verdade, ateus, mas agnósticos. Eles não tinham certeza se Deus realmente existia ou não existia, embora apostassem de maneira mais forte na sua não existência. E não podemos deixar de mencionar os ateus práticos. Isto mesmo, ateus práticos, pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Sem querer julgar ninguém, dá para imaginar que as igrejas estejam cheias de ateus práticos? Isto mesmo, as religiões podem estar repletas de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas levam sua vida como se Deus não estivesse no céu. Agora deixe-me falar de uma nova corrente de questionadores de Deus chamada de neo-ateísmo. Você já ouviu falar dele? O neo-ateísmo é um movimento que está envolvendo cada vez mais jovens, especialmente em países como Inglaterra, Alemanha, França e, mais recentemente, os Estados Unidos da América. Eles também já possuem os seus representantes aqui em território brasileiro. De um modo mais ou menos simples, podemos definir que o neo-ateísmo é uma corrente ateia e cética que nasceu na Europa e tem ganhado muita força ultimamente com o objetivo de pregar para o mundo com todas as forças que Deus simplesmente não existe. Ultimamente, o seu principal divulgador tem sido o biólogo inglês Richard Dawkins, autor de vários livros, dentre eles Deus, um Delírio. Mas há também outros nomes, como o escritor americano Sam Harris e o jornalista britânico Christopher Hitchens, morto em dezembro de 2011. Os neo-ateístas costumam às vezes ser até bem agressivos em sua mídia anti-religião e anti-Deus. Eles organizam fóruns, passeatas, folhetos, livros, programas de rádio e TV, documentários, até parecem religiosos querendo pregar uma doutrina. Há pouco tempo, descendentes de irlandeses que moram no estado da Pensilvânia promoveram em Nova York uma espécie de parada do orgulho ateu, com direito à banda, uniformes e panfletagem. Eles queriam protestar contra a lei anti-blasfêmia existente na Irlanda. Mas nada supera a criatividade dos outdoors que eles promovem. Veja alguns exemplos. Não acredita em Deus? Junte-se ao clube. Dúvidas sobre a religião? Você é um dentre muitos, afro-americanos pelo humanismo. Meus ancestrais foram libertos da escravidão e eu sou liberta da escravidão da religião. Você é bom sem Deus? Milhões são. E o que você acharia de entrar num ônibus em Londres que tem uma placa com estes dizeres? Provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e curta a sua vida. É claro que há propagandas ridículas e de gosto duvidoso que mesmo alguns ateus mais intelectualizados não levam a sério, como por exemplo a declaração de guerra contra a celebração oficial do Natal promovida por uma ONG americana, ou o diploma de doutor em ateísmo promovido por uma universidade ateísta. Mas eu gostaria de me deter num slogan especial promovido largamente através de bandeiras, camisetas, outdoors e da internet. Eu quero me deter nele justamente por causa do teor filosófico e arrogante que ele apresenta. O slogan simplesmente diz o seguinte: adultos com amigos imaginários são estúpidos. Os amigos imaginários, é claro, seriam Deus, os anjos, Jesus, enfim, seres espirituais que não vemos, mas cremos que existem. E, especialmente, é claro, Deus. Por crermos que Deus existe, falamos com ele em oração, meditação, leitura da Bíblia, etc. A paródia, então, é clara. Deus não passa de um amigo imaginário, como aqueles que criamos na infância, ou seja, até certo ponto, normal para uma criança, mas inadequado para alguém bem crescidinho. Adultos que insistem em acreditar nesse amigo imaginário chamado Deus seriam estúpidos.
Será? Bem, se levarmos a sério o conteúdo desse slogan promovido por Dawkins e companhia, então devo entender que eu também sou estúpido, porque eu acredito em Deus. O mesmo se aplica à equipe que faz esse programa e a você que está nos assistindo, caso também acredite em Deus. Aliás, o qualitativo de estupidez se aplicaria nesse caso à quase totalidade da população mundial. Afinal, estatísticas feitas por diferentes entidades apontam entre 95% e 97% a fatia populacional que ainda crê em algum tipo de divindade. E então, seríamos nós, os 90 e tantos % que cremos em Deus, todos estúpidos? Em 12 de abril de 1961, esse jovem piloto de 27 anos ficou famoso por ser o primeiro cosmonauta a orbitar em torno da Terra. Seu nome era Yuri Gagarin, o orgulho da nação soviética. Sua fama ficou ainda mais ampla por causa da guerra de competição espacial entre Estados Unidos e Rússia. Ao voltar, Gagarin disse uma frase que marcou seriamente a muitas pessoas. Ele afirmou: "Eu fui ao céu e não vi Deus lá." Você já ouviu falar de São Tomé, ver para crer? Pois bem, muitos Tomés modernos continuam apresentando as suas dúvidas e repetindo as citações de Gagarin. Eles dizem: "Olha, ele foi ao céu e não viu Deus lá." Há pouco tempo atrás, um grupo de professores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais respeitados do mundo, apresentaram um protesto contra a realização de um evento acadêmico, porém religioso, que seria realizado dentro do campus do Instituto. De modo bem agressivo, para não dizer raivoso, eles diziam com força: "Não queremos esse tipo de gente aqui. No MIT, a ciência e a tecnologia são os únicos deuses a quem servimos." Forte, não é mesmo? Mas se é assim, então vamos ser bastante científicos agora em nossa análise dos fatos. Dizer que não há espaço para Deus no mundo acadêmico, ou religião e espiritualidade são coisas para serem exercidas fora do campus da universidade, convenhamos, são afirmações gratuitas até que sejam amparados por um método científico que as valide, certo? Pelo menos é assim que aprendemos que funciona uma declaração científica em contraste com as afirmações populares formadas pelo senso comum. Dizer Deus não cabe na universidade sem uma pesquisa é apenas um preconceito leigo. E o que as pesquisas apontam? Bem, vamos sistematizar a tese inicial dos céticos nas palavras do Dr. Rodney Stark, que por mais de 30 anos lecionou sociologia na Universidade de Washington. Ele afirmou: "Na época do Iluminismo, muitos intelectuais do Ocidente anteciparam com ardor a morte da religião, do mesmo modo que os judeus esperavam a vinda de um Messias. Os mais notórios nomes da sociologia, antropologia e psicologia tinham quase unanimemente expressado sua confiança de que, se não seus filhos, certamente seus netos, viveriam para ver o despertar de uma nova era, na qual, parafraseando Freud, as ilusões infantis da religião teriam desaparecido." Você prestou atenção no que ele disse? Agora, as evidências de campo corroboram com esta previsão que ele fez? Pelo contrário, é surpreendente como a religião permanece firme na suposta era pós-fé ou pós-cristã. Mesmo teólogos liberais como Harvey Cox, John Hick e outros se surpreendem como a religião tem triunfalmente sobrevivido à oposição e opressão criada por diferentes formas de antirreligiosidade moderna, que vão desde a secularização, passando pelo cientificismo, até ao materialismo e o comunismo ateístas. Parece até que o Homo sapiens do evolucionismo está mais para homo-religiosos do que para Homo sapiens. Agora vamos a algumas pesquisas de campo e pesquisas laboratoriais que têm a ver com este assunto da razão e fé, Deus, academia, etc. O Dr. Herbert Benson está há mais de 35 anos à frente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ali mesmo em Harvard, por décadas, o Dr. Benson tem se dedicado a pesquisas que mostram como a meditação e a fé em Deus melhoram a saúde. Até doenças crônicas e tratamentos químicos fortes, como os de câncer, podem ter os seus efeitos aliviados pelo exercício da fé e da meditação em Deus. Estaria o professor de Harvard falando uma besteira? Estaria ele errado em propor um estudo laboratorial sobre a fé da humanidade? E um detalhe,
Ele é bem específico em dizer fé em Deus, não fé numa potencialidade interna ou no exercício do poder do pensamento positivo. O seu assunto é espiritualidade e não otimismo mental. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, liderados pelo Dr. Jeff Levin, concluíram que a frequência religiosa a cultos numa igreja, ainda que seja mensal, reduz em mais de 50% as chances de uma pessoa adquirir doenças do coração, efizema, cirrose, depressão, tentativa de suicídio e até alguns tipos de câncer. Será que aquilo que Dawkins chamou de estupidez em acreditar em amigos imaginários é mesmo uma estupidez? E em caso positivo, que estupidez é essa que traz tantos benefícios? E o nosso questionamento não para por aí. Mais recentemente, dois famosos neurocientistas, os doutores Andrew Newberg e Mark Waldman, lançaram o livro Como Deus Muda Sua Mente. Foi uma revolução no mundo da neurociência. Este livro é uma versão popular de pesquisas feitas por esses especialistas e uma longa lista de acadêmicos em medicina da Universidade da Pensilvânia. Mesmo não tendo nenhuma agenda religiosa e apostando na existência de Deus como uma possibilidade, mas não uma certeza, estes pesquisadores detectaram os bons efeitos da fé sobre o nosso cérebro. E não uma fé qualquer. Eles estão falando também de espiritualidade, meditação e, por mais estranho que pareça, fé em Deus. Outros cientistas também fizeram pesquisas semelhantes e independentes e chegaram não apenas a resultados parecidos, como também apresentaram conclusões adicionais ainda mais fortes à teoria do chamado ponto divino no cérebro humano. Dentre estes estão os doutores Justin Barrett, antropólogo, psicólogo experimental e professor da Universidade de Oxford, e Jordan Grafman, chefe do Departamento de Neurociência Cognitiva do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame. Grafman é ainda autor de uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto, que foi publicada na conceituada revista científica Proceedings of the National Academy of Science. O que esses pesquisadores concluíram é que a mente humana foi projetada para crer num ser superior. E quando isto não acontece, a tendência é compensar a carência de fé adorando algo no lugar de Deus. Alguns desses autores, como o próprio Dr. Newberg, que nem é religioso praticante, sugeriu que a ciência deveria levar a sério esse assunto, estudando o que eles chamam de neuroteologia, um termo hoje aceito por vários especialistas de várias áreas.